Na Band FM, quem ama não esquece. Quem dera um mundo livre de preconceitos. Quem dera um mundo livre, sem julgamentos e com mais amor também. Isso é o que, na teoria, todo mundo quer. Mas, sinceramente, o que é que você faz para ser melhor? O que é que você faz para não apontar o dedo quando vê algo diferente? Eu sou uma mulher de mais de 70 anos. Quando eu conheci o meu primeiro marido, o Heitor, eu era muito novinha e, para falar a verdade, não entendia nada de amor e sentimentos. O Heitor era filho de um amigo do meu pai e, por isso, as famílias faziam muito gosto daquele relacionamento. Mais do que amar o Heitor, eu fui no embalo e, depois de algum tempo de namoro, eu achei que o casamento era o único caminho possível. Infelizmente, o meu marido se mostrou um homem cruel, machista, e a minha vida ao lado dele sempre foi um grande inferno. Eu nunca fui feliz. Eu nem sabia o que era isso, para ser bem honesta. Acontece que o divórcio nunca foi uma opção. Eu era dona de casa, sempre tinha sido muito dependente e, além de tudo, tinha 3 filhos. Eu sei que hoje as pessoas têm uma outra cabeça, mas naquela época as coisas eram bem diferentes. Meu casamento durou muitos e muitos anos. Muito mais do que eu achei que eu poderia aguentar. Isso acabou quando meu marido faleceu. Meus filhos, que já eram todos criados e moravam fora de casa, ficaram muito preocupados comigo. Mas a verdade é que pela primeira vez em anos, eu me sentia segura, feliz e principalmente em paz. Eles sempre souberam que o Heitor não era um bom marido, mas ele era um bom pai, sim. E por isso os meninos sempre o viram como um super-herói, um santo. Quando eu me vi sozinha, eu decidi que eu precisava começar a viver a vida e aí eu fui atrás. Fui fazer algumas atividades para mim mesma. A primeira delas foi procurar uma academia de ginástica. Lá eu passei a fazer caminhada, hidroginástica, tanta coisa. Eu verdadeiramente me sentia bem. E foi lá também que eu acabei conhecendo o Rafael. Ele era um dos professores da academia e sempre foi muito atencioso comigo. Olha, hoje a senhora tá com a corda toda, hein? Ah, pelo amor de Deus, tudo bem que eu tenho idade pra ser sua mãe, né, menino? Mas senhora tá no céu, né? Imagina, minha mãe não tem essa disposição toda que você tem. Ah, é que eu já perdi muito tempo da minha vida, sabe, professor? E se você quer um conselho de uma mulher mais velha, não perca nenhum momento da sua vida, porque cada minuto importa, sabia? Olha, tudo bem. Se você não é senhora, eu também não sou professor. Você pode me chamar de Rafa. Todo mundo me chama aqui. O Rafael era um amor de menino. Alegre, divertido, simpático com todo mundo. Ele sempre me deu atenção, ao contrário de outros professores da academia que só queriam saber das mocinhas novas. Aos poucos a gente foi se conhecendo cada vez mais porque eu ia fazer ginástica num horário mais vazio e ele muitas vezes ficava só ali perto de mim enquanto eu fazia minha caminhada na esteira. Quando eu percebi, a gente tinha pegado uma amizade mesmo, uma amizade boa. Ele me contava da vida dele, da família, da namorada que ele tinha. E eu falava do meu ex-marido, dos meus filhos, que eram até mais velhos do que ele. E a confiança que nós pegamos um no outro era tão grande que eu até me abri para ele. E contei tudo que eu tinha sofrido nas mãos do meu ex-marido. Tantas agressões, traições, humilhações, que nem dá para contar aqui.
O Rafael dizia que adorava ouvir os meus conselhos, a minha opinião sobre as coisas, e eu poderia dizer que ele era como um filho para mim. Mas, para ser sincera, eu nunca consegui ver o Rafael dessa forma. Olha, Fátima, não dá mais. Eu não aguento mais. Olha, o nosso namoro ficou insuportável. Calma, Rafael, tenha calma. Os jovens são assim mesmo, são cheios de impulsos, de doideiras. A gente não tem mais nada a ver. Eu não quero mais. É muita infantilidade, sabe? Eu não consigo mais ter uma conversa direito com ela. E as nossas ideias, elas não batem. Entendi. Por que ela não pode ter uma conversa comigo assim, do jeito que a gente conversa? Do jeito que você conversa comigo? Olha como a gente se dá bem. Como o assunto flui. Com ela é tudo muito mais difícil. Eu tenho certeza que eu dei uma leve corada nessa hora. Logo eu, uma mulher de mais de 70 anos, experiente, com vergonha por ter recebido um elogio, imagina só. Aquelas palavras dele mexeram tanto comigo que eu não consegui parar de pensar nelas durante todo aquele dia. E eu confesso que eu me senti meio ridícula quando eu percebi, já de noite, que eu já estava ansiosa para chegar o dia seguinte logo para poder encontrar com o Rafa. Ah, meu Deus, era só o que me faltava. Imagina só, eu interessada por um menino. Eu só podia estar maluca, né? Eu tentei me convencer de que era uma bobagem qualquer, um entusiasmo à toa. Mas a verdade é que até sonhar com ele, eu sonhei naquela noite. No dia seguinte, eu fui para a academia com o coração já acelerado e quando eu encontrei o Rafael, as minhas mãos começaram a suar. Ele, como sempre, me abriu um sorriso lindo e falou que era muito bom me ver porque a gente tinha muito que conversar. E naquele dia à tarde, quando meu celular tocou mostrando uma mensagem dele, eu quase desmaiei. Nós passamos a tarde trocando mensagens, conversando, falando sobre o que a gente estava fazendo e só paramos de falar à noite, quando eu fui dormir. E no dia seguinte, meu telefone tocou. Adivinha quem era? Bom dia, minha aluna preferida. Bom dia, Rafael. Aposto que você diz isso para todas. Não mesmo. Eu também não chamo todas para comer uma pizza comigo, não. Não mesmo, de verdade. O quê? Como? Como é que é?
Ontem você falou de uma pizzaria que você adora, que é perto daqui. Me deu muita vontade de conhecer. O que você acha da gente ir até lá hoje à noite? Eu e você? Só nós dois, assim? Isso. Olha, a minha ideia é só nós dois mesmo. A não ser que você não queira, pelo amor de Deus. Socorro! Eu me sentia com 15 anos. Eu queria sair correndo, gritando, pulando, rindo, Mas eu me contive, claro, eu fiquei na minha. Eu tinha mais de 70 anos. Será que era uma pegadinha isso? Será que ele tinha apostado com alguém que me chamaria pra sair? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, até essas coisas que adolescentes pensam, sabe? Eu tava pensando. Tava doida. Mas não tinha nenhuma pegadinha, não. E naquele dia, 7 horas da noite, em ponto, ele estava na porta da minha casa. Ele foi me buscar e ainda me levou uma florzinha. Eu nunca tinha ido a um encontro com nenhum homem na minha vida que não fosse meu marido. Quer dizer, eu ainda nem sabia se aquilo era um encontro, né? Mas eu esperava que sim, porque eu tinha passado quase 3 horas escolhendo uma roupa para sair. A noite foi muito gostosa, sabe? Nós comemos, bebemos vinho, eu ri como nunca tinha rido na minha vida inteira. Mas uma hora eu precisei ficar séria e perguntar o que realmente estava acontecendo ali. Eu estava morrendo de medo do que ele ia falar, mas eu tinha que saber, né? Eu não era mais uma mocinha para ficar de brincadeirinha. Então, mesmo com medo, eu perguntei. E o Rafael me surpreendeu. Ele pegou na minha mão, olhou bem nos meus olhos e falou que me achava uma mulher incrível. Ele percebeu que eu fiquei bem desconcertada e continuou. Disse para eu esquecer por um minuto que a gente tinha uma diferença de de mais de 40 anos e que focasse em como a gente se dava bem. Eu não podia mais negar. Eu estava completamente apaixonada. O Rafa ainda tentou me dar um beijo, mas era demais para mim, né? Muito rápido. Eu não estava preparada para isso e ele até que entendeu. Nós continuamos o nosso jantar, depois continuamos com as nossas trocas de mensagens e vieram mais e mais encontros com